tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Então, para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, robótica, EJA e o tema da aula, que é sensores e atuadores. Colocaram a data? Então, para começar, vamos relembrar algo que nós já vimos nas últimas aulas. São os sensores do Ludobolt, do kit de robótica Ludobolt. Nós já vimos em algumas aulas anteriores os sensores e atuadores e eu vou mostrar novamente porque nós usaremos nessa aula. Vocês lembram qual é a função dos sensores? Os sensores têm a função de perceber algo no ambiente e, quando programado, eles vão executar, junto com os atuadores, algo. Então, os sensores irão perceber as coisas do ambiente. Vamos relembrar quais são eles? O sensor de toque, que é esse que está aparecendo na tela, ele parece uma linguinha, que ele vai executar algo a ser tocado, né? Quando ele for tocado, pressionado, ele vai executar algo que foi programado. O sensor de presença, que também é chamado de reflexão, que ele vai perceber as distâncias ou a presença de algo. Nós vamos falar dele nessa aula. O sensor de movimento, que é esse sensor que tem o símbolo do avião, que também é conhecido como sensor giroscópio, que ele está presente nos aviões, então ele ajuda a centralizar, que ele tem um foco. Então, independente do movimento que ele fizer, ele vai sempre encontrar o equilíbrio, né? O foco dele. O sensor de luz, que está marcado na tela aí com um retângulo vermelho, que vai identificar as cores, vai seguir as linhas. Então, esses são os sensores. Agora, vamos ver os atuadores. Os atuadores do Ludobolt são os que vão executar algo, ou seja, atuar, eles vão executar uma ação. Quais são eles? Os atuadores de luz,
que irão emitir luzes, né? No caso, os LEDs ali vão se acender de formas coloridas ou de uma cor só. O atuador de som, que vai emitir uma música, né, um sinal, que é o sensor buzzer, né, que ele é o buzzer que vai atuar. E o do movimento, que são os motores A e B, certo? Então, esses são os atuadores. Quando programados, eles irão executar, ou emitir luz, ou emitir um som, ou se movimentar. E eu vou começar falando sobre curiosidades. Então, vamos lá para a primeira curiosidade. A maneira pela qual os animais percebem o mundo é muito variada e diferente da que nós estamos acostumados. Então, nós já fizemos a relação entre os sensores e atuadores e os órgãos dos sentidos humanos, certo? E hoje nós vamos fazer algumas comparações com os animais. Então, a forma que eles observam o mundo é um pouco diferente. Então, nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Existem espécies de animais que possuem sentidos mais aguçados que os humanos, né? A visão de águia, que é uma visão a longas distâncias, os ouvidos dos cães, né? Eles ouvem muito bem, o faro dos cães. Enfim, vários animais têm sentidos muito mais aguçados que os nossos. E a partir disso, empresas de automação buscam soluções na natureza para tornar a robótica mais útil para as pessoas. Para isso, criam robôs inspirados nos movimentos e nos sentidos dos animais. Sim, então na robótica, assim como eu falei que o olho da câmera, né, no caso a câmera fotográfica é inspirado no olho humano, assim também a robótica se inspira nos animais, no potencial deles para desenvolver algo muito interessante. Por exemplo, eles podem utilizar as aranhas com sensores para detectar algo que a gente não consegue perceber. Eles colocam um robô peixe para colocá-lo no fundo do mar, para que ele perceba as questões da poluição, consiga acompanhar o modo de vida dos animais, a questão da extinção das espécies. Então, eles podem colocar robôs que eles chamam de intrusos no meio do habitat natural para entender como é que funciona, né, a vida dos animais, como é o dia a dia deles, conhecer ainda mais o que está acontecendo. E também para soluções, por exemplo, eles desenvolveram um robô em formato de cobra, que ela tem aquela mobilidade, e eles utilizam nos encanamentos. Eles conseguem colocar aquele robô que vai andando pelos encanamentos, com sensores, com câmeras, e vai percebendo aonde tem um problema. Aí eles podem ir lá fazer a execução no local correto, então não precisa quebrar todo o ambiente para descobrir onde está um vazamento, onde tem um cano com problema. Então eles colocam esse sensor em formato de cobra, que também vai se movimentando como uma cobra. Então tem várias questões bem interessantes a partir dos animais. Então, agora nós vamos para um jogo. O jogo do verdadeiro ou falso. E para isso eu trouxe essa montagem aqui, que se chama Alien. Do verdadeiro ou falso. Ele vai piscar as luzes, se estiver correto, ele vai piscar a luz verde, vai mexer os bracinhos. Se estiver errado, se for falso, ele vai piscar os LEDs vermelhos. Então, ele vai emitir um som, que é o buzzer, dispositivo que emite som, e também os LEDs, lembram? Color LED. Então, eles vão emitir as luzes ali. Eles estão com uma luz, ó. E já tem um sensor também de luminosidade que vai perceber ali se vai ser verdadeiro ou falso. Depois eu conto para vocês o segredo. Então, vamos começar? Então, observe aí. Vocês vão observar as informações sobre os animais e vocês vão pensar se são verdadeiras ou falsas, certo? Então, observe as informações sobre os animais e pense se são verdadeiras ou falsas, certo? Vamos para a primeira? Verdadeiro ou falso? Os gatos e outros animais que possuem bigodes não os usam como sensores para perceberem a presença de objetos em condições de baixa visibilidade. O que vocês acham? Vocês acham que os bigodes são usados como sensores? Sim ou não? Vocês acham que essa informação é verdadeira ou ela é falsa?
Pense um pouco. Vamos ver aqui com o nosso sensor, aqui com o nosso alien, qual é a resposta? Verdadeiro ou falso? Olha, ele emitiu a luz vermelha, então é falso. Não é verdadeiro. Por que que é falso? Eu vou explicar para vocês aí. Porque os bigodes dos gatos conseguem captar pequenas vibrações mesmo à distância ou no escuro. Então, eles são pequenos sensores dos gatos. Então, nós temos aí uma montagem que eu fiz de um gato ali, e eu vou utilizar o sensor de presença e reflexão. Então, o que que é essa montagem? Olha aqui, eu estou com ele aqui, que é um gatinho, que eu coloquei aqui uma carinha de um gatinho. Aqui estão os bigodes, mas na verdade aqui, ó, estão os sensores. O sensor de reflexão de um lado e do outro, certo? Aqui o meu gato, ele vai se movimentar um pouco. Quando eu vou desligar aqui um pouquinho o alien. Quando eu aproximar algo de um lado, ele vai tocar uma música e os LEDs vão ficar de uma cor. Quando eu aproximar do outro lado, ele vai emitir outro som e os LEDs serão de outra cor. Vamos ver? Então, eu vou aproximar aqui. Vou colocar o meu gato. Ó, ele emitiu uma música. Agora ele foi andando para o outro lado. Então, esse é o sensor do gato, que ao ser movimentado, de um lado ele tocou uma música e do outro lado outra música, representando os bigodes que ficam dos dois lados. E por que que os bigodes são maiores que a cabeça dos gatos, vocês sabem? Para que eles não batam a cabeça. Então, as pontas ali, ele vai perceber as distâncias e eles não vão se bater mesmo andando no escuro. Bem interessante, né? Então, eu vou deixar aqui o gatinho do ladinho. E agora, nós vamos para o nosso alien novamente. Eu vou ligá-lo aqui. E vamos para mais uma informação. Vamos ver se é verdadeira ou falsa. Olha aí. Os morcegos possuem uma visão que funciona durante o dia, mas normalmente precisam caçar e se locomover em ambientes com pouca luz. Em tais casos, eles conseguem enxergar sem utilizar os olhos, emitindo sons de alta frequência. Vocês acham que essa informação é verdadeira ou é falsa? Vocês acham que os morcegos, eles emitem sons de alta frequência que podem ajudá-lo a enxergar mesmo no escuro? Você acha que essa informação é verdadeira ou falsa? Pense um pouco. Então, vamos ver? Vou pegar aqui e vou conferir. Verdadeira! Confirmando, ela é verdadeira. Vou explicar para vocês como isso acontece. Olha aí na tela. Os morcegos têm a capacidade de se orientar no escuro por meio de ondas sonoras e reflexos. Esse mecanismo de ecolocalização também é chamado de biosonar. Então, vocês estão vendo aí na tela, tem um morcego e do outro lado tem uma borboleta. O morcego emite alguns sons que estão ali marcados de vermelho. E ao se aproximar da borboleta, ele vai perceber onde ela está e vai enviar de volta ali a reflexão. Então, é uma onda emitida e uma onda refletida, que é refletida através das asas da borboleta, que vocês estão vendo ali uns tracinhos, né, marcados em verde. Então, através deste movimento, ele consegue perceber os animais, a distância onde eles estão, o tamanho desse animal, então ele consegue enxergar mesmo sem ver. Então, ele utiliza ondas sonoras. E sabe qual é a grande questão? Mas você pensa, mas eu não escuto o barulho que eles fazem, então, porque são ultrassônicos. O que é isso? Sons muito altos que os nossos ouvidos não conseguem ouvir, porque fica muito acima do que a gente consegue
perceber. Então, ele emite esses sons que são chamados de ecolocalização ou biosonar. Mas não são só os morcegos, não. Tem um outro animal que também utiliza essa técnica. São os golfinhos. Eles possuem também um biosonar. Então, os golfinhos, eles conseguem perceber onde estão os peixes e conseguem caçar dentro da água. E mesmo na água, isso vai ser propagado de uma forma bem interessante. Então, a distância do sonar, que a gente chama do biosonar dos golfinhos, é maior do que a do morcego. Existe um outro bem interessante, um outro fator bem interessante. Então, baseado nos biosonars, as pessoas desenvolveram uma tecnologia chamada sonar, que é utilizado nos submarinos, nos barcos, baseado nisso que os animais possuem. Então, eles conseguem localizar as coisas embaixo d'água, né? Cardumes, pedras e outros barcos através do sonar. Como isso acontece? Através das ondas sonoras ultrassônicas, que são muito altas. E eu trouxe uma montagem para vocês. A montagem do morcego. Então, olha lá, eu vou usar o sensor de presença e reflexão. Então, os morcegos, eles emitem esse som que se propaga e aí ele consegue perceber as distâncias, certo? Aqui, o meu morcego do Ludobolt, esse aqui, ó, eu coloquei um sensor de presença e reflexão aqui na frente, ó, vocês estão vendo? Quando eu me aproximar aqui, ele vai emitir um som e luzes também. Então, o som é o atuador buzzer e as luzes são os LEDs, certo? Então, eu vou colocar ele aqui para funcionar. Vou ligar aqui. Ele vai andar aqui um pouquinho, meu morceguinho. E, ó, ele reconheceu. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele acende luzes, ó. E aí ele vai andando e vai voando. Percebeu alguma coisa? Viram? Então essa é uma montagem baseada no sonar dos morcegos. Vou deixar ele aqui novamente. E agora eu tenho mais uma questão bem interessante. Eu vou ligar o Alien aqui novamente. E nós vamos ver uma outra questão. Olha aí. Verdadeiro ou falso? As formigas vermelhas são capazes de perceber quando os terremotos vão ocorrer? Vocês acham que essa informação é verdadeira? Vocês acham que as formigas conseguem perceber quando terremotos vão ocorrer? Vocês acham que essa informação é verdadeira ou falsa? Pense aí. Eu vou pegar aqui e vamos ver o que o Alien vai responder. Vamos ver? Olha, vamos novamente. Verdadeira, isso mesmo. Eu vou desligá-lo, porque ele fica vendo as luzes aqui do ambiente. Então, ela é verdadeira. E nós temos aqui uma montagem simulando uma formiga. Então, a formiga, e nós temos ali na tela o sensor de movimento giroscópio. Vocês lembram qual é a função do sensor de movimento giroscópio? Então, ela consegue perceber de baixo para cima, de um lado para o outro. E é assim que as formigas conseguem perceber, porque elas têm sensores nos seus joelhos e pés. E aí elas conseguem perceber quando a terra está tremendo. Então, vamos ver aqui essa montagem em funcionamento? Então, eu estou aqui, ó. Eu coloquei uma formiga impressa em 3D aqui. Aqui eu estou com o sensor giroscópio. Eu vou levantá-la e abaixá-la, e aí ela vai fazer um movimento e vai fazer um barulhinho, olha lá. Perigo de terremoto!
perigo de terremoto. Vocês viram que interessante? Quantas coisas legais vocês aprenderam sobre os animais? Então, sobre as formigas, eu tenho mais umas coisas interessantes para contar para vocês. Vamos conhecer mais sobre esses insetos através de um vídeo? As formiguinhas são tão pequenininhas, mas são criaturinhas fascinantes, que trabalham duro, organizadas e incrivelmente inteligentes. A formiga tem a capacidade de carregar até 20 vezes o seu peso. Por isso é muito comum ver as formigas carregando folhas enormes por aí. Formigas têm 2 estômagos, um para o seu consumo e outro para compartilhar comida com as outras formigas da colônia. Elas não têm pulmão, porque o seu corpo é muito pequeno, então elas respiram por um buraquinho que tem ao lado do seu corpo. As formigas também não têm orelhas, elas ouvem por meio de vibrações no solo. Sabe como? Elas têm sensores especiais em seus pés e joelhos, por isso conseguem perceber quando a terra está tremendo. O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos, que se estendem por vários metros. Quando encontram alimento, as formigas criam uma trilha de cheiro que leva de volta até a colônia. Elas levam o alimento para o formigueiro e defendem o ninho de visitantes indesejados. O formigueiro também é chamado de colônia. As formigas vivem em colônias que contêm milhares e até milhões de formigas. Todo formigueiro tem formigas operárias. Elas têm a função de cavar, consertar túneis, coletar comida e cuidar das formigas jovens. Todo formigueiro tem uma rainha, e é a formiga rainha que organiza tudo. Ela também é responsável por botar os ovos, então é a grande mãe de todas as outras formigas. Ela é a única que tem asas. As formigas rainhas podem viver até 30 anos, já as operárias vivem de 1 a 3 anos. As formigas são incríveis, não é mesmo? Vocês viram que interessante o vídeo sobre as formigas? Quantas curiosidades sobre elas? Então, elas têm sensores nos seus joelhos e pés que conseguem perceber tremores. Então, como eles descobriram isso? Olha aí na tela. Pesquisadores alemães descobriram que a formiga vermelha europeia é capaz de perceber terremotos, o que pode determinar quando esses fenômenos vão ocorrer. Como eles descobriram isso? Eles colocaram câmeras e ficaram vigiando o modo de vida das formigas. Aí eles perceberam que elas ficavam mais agitadas, mudavam suas rotinas, suas colônias, se preparando para alguns eventos. E depois de algumas horas, algum tempo, eles tinham as notícias, de que os sismógrafos, que eu já vou explicar para vocês, perceberam que tinham abalos sísmicos, que são terremotos que iriam acontecer. Então, eles passaram a observar que as formigas podiam antever esses fenômenos. Bem interessante, né? Mas vocês sabem o que são terremotos? Com certeza já ouviram falar, de terremotos, já viram notícias, de coisas sobre terremotos, e destruições. Mas vocês sabem como eles acontecem? Já pararam para pensar sobre isso? Já estudaram? Então, se a gente olhar aí na tela, vocês estão vendo ali um mapa mundi. E observem o mapa mundi. Nós temos aí os continentes, os oceanos, e ali está marcado com uma seta umas linhas vermelhas. Vocês estão vendo? Então, essas linhas que estão representando as placas tectônicas. Vocês sabem o que é isso? Placas tectônicas é onde na verdade o nosso planeta, Terra, ele é formado por várias partes, então ele tem o núcleo, tem o manto, e aí as placas ficam na crosta terrestre. E elas ficam, como se fosse flutuando, sobre esse manto. Então elas vão se movimentando e aí acontecem alguns fenômenos naturais. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Olha aqui. Eu tenho um mapa mundi e aqui ele tem uns recortes. É como se a gente pensasse que o mapa mundi, o nosso planeta, fosse um grande quebra-cabeça, com vários pedacinhos.
estão faltando algumas peças. Vamos preencher? Então, vou colocar aqui uma peça que está faltando aqui. E outra peça aqui que é da América do Sul. Vamos encaixá-lo aqui. Vocês estão vendo que ele tem várias divisões? Então, elas estão representando as placas tectônicas. O que é isso? Como se a gente montasse um grande quebra-cabeça. E às vezes o que acontece? Uma peça se choca na outra. Sabe quando a gente vai no restaurante e vai colocar uma mesa do lado da outra e às vezes acaba batendo? Então ela dá aquele choque. Se tem um copo, ele pode até virar, derramar um pouco. Já sabe? Então é assim que acontece com as placas tectônicas. Elas podem se movimentar, ó, por exemplo aqui, ó. Ela pode se chocar com a outra e esse choque entre uma e a outra vai reverberar, né? E vai causar os terremotos. Se vocês observarem aqui, nós temos locais onde eles têm uma divisão muito maior e outras que têm menos. Por exemplo, aqui, ó, na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, nós temos aqui, ó, uma ranhura bem grande, que é uma placa tectônica que junta aqui. Então, nós sempre ouvimos falar de terremotos nessa região. Na região da Ásia, aqui, ó, ela tem uma junção de placas que também é bem comum a gente ouvir, né, relatos de terremotos nessas regiões aqui, ó, porque elas são junções de placas. E aqui no Brasil, vocês acham que nós temos a possibilidade de ter um terremoto? É pouco provável. Porque nós estamos como se fosse aqui, ó, em uma única peça do quebra-cabeça. Olha aqui, a América do Sul, né? O Brasil fica na América do Sul. Então, ela fica aqui. Pode ocorrer, mas como ela está aqui dentro, né, dessa peça, então é mais difícil que isso aconteça. Ao contrário de outros locais que ficam bem nessas divisões. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso ali na tela. Olha aí. Nós temos ali as placas tectônicas se movimentando, ó, de um lado para o outro, quando elas fazem essa junção. Lembra lá da mesa? Elas se encostaram e aí elas vão gerar esse movimento. E ali, ó, elas podem ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, depende da força com que elas se batem, né? E aí, elas fazem essas formações geológicas diferentes, né? De grandes rachaduras. Então, elas modificam todo o ambiente através destes terremotos. E também não é só o terremoto que é causado, né, pela junção ou movimentação das placas. Nós temos também as questões dos vulcões, né, que também estão ligados com as placas tectônicas e também com o manto, né, que fica abaixo da Terra. Mas como eles sabem que vai ter um terremoto? E como eles sabem dizer se ele vai ser forte ou fraco? Vocês já pararam para pensar? Então, os cientistas desenvolveram o sismógrafo. Vocês já ouviram essa palavra? O sismógrafo, o que ele é? Olha aí na tela. É um instrumento que serve para medir a intensidade das oscilações produzidas pelos tremores da Terra. O que é isso? Esse aparelho que vocês estão vendo na tela, ele vai perceber o movimento da Terra e vai fazer ali uma medição. Então, essa parte é bem interessante. Então, eles utilizaram os fenômenos da natureza para entender como eles funcionam. E eles utilizam sensores, né? Sensores que vão perceber o movimento da Terra, né? Os tremores, e atuadores que vão registrar isso. Então, essa é uma coisa bem interessante ligada com os terremotos aí. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o sismógrafo da robótica. Nós vamos continuar com esse assunto. Nós vamos falar novamente várias coisas bem interessantes sobre os sensores, os atuadores e o uso deles aí na tecnologia. Vocês conseguiram entender um pouquinho? Então, nós passamos dos animais e por causa das formigas que nós vamos estudar sobre os terremotos. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido. Até a próxima aula. Tchau!